Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Apoio para mais um episódio da série Mais Saúde. O tema de hoje é intergeracionalidade, como vivenciá-la? Para conversar comigo sobre esse assunto, nós convidamos a enfermeira Ieda Duarte, uma pessoa que realmente vai poder acrescentar, vai poder iluminar o nosso pensamento com relação à intergeracionalidade. Mas, Ieda, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero muito agradecer a sua presença e também pedir para que você fale um pouco sobre a sua formação, a sua área de atuação, para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, boa tarde a todos, né? Quase boa noite. Muito friozinho para todos nós, pelo menos aqui em São Paulo está bastante frio. É um prazer enorme para mim estar aqui conversando com vocês. Esse tema é um tema extremamente importante. Como a Márcia falou, eu sou enfermeira de formação. Eu sempre trabalhei com idosos a minha vida inteira e quando ingressei na universidade, eu sou professora associada da Universidade de São Paulo, da USP, e desde então eu sempre trabalhei esse tema no meio acadêmico, nas pesquisas, etc. Tive a oportunidade, dentro da universidade, de criar o primeiro curso de graduação em gerontologia, né, de bacharelado em gerontologia. E, atualmente, eu sou a coordenadora do Estudo SAB, que é o Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, é uma pesquisa longitudinal com 20 anos de acompanhamento das pessoas idosas residentes no município de São Paulo. Então, muito do que eu falo é com base nos resultados dessa pesquisa, que é uma pesquisa bem grande, porque a nossa amostra representa fidedignamente mais de 1.800.000 idosos que residem na cidade de São Paulo. Né? Então, é interessante a gente poder trocar um pouco dessas informações e eu agradeço essa oportunidade. Eu fico mais grata ainda. E é interessante porque você falando deu para entender que você não está só na teoria, mas está na prática também, né? Não só formando profissionais, mas também pesquisando sobre o assunto. É o seu gato de quem você falou? É o meu gato, acabou de chegar. Eu disse que assim que nós começássemos a gravação, ele estaria presente, porque ele faz parte de todas as minhas lives. Então, ele já está se posicionando para ficar presente também. Eu peço desculpas, mas não vai ter jeito. Home office tem essas coisas. Não tem problema. Ieda, para introduzir esse tema, né? Eu queria comentar com você uma opinião que eu tenho, né? Há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, as esposas ficavam em casa cuidando dos filhos e os maridos saíam para trabalhar para ganhar o pão, como se falava antigamente. Depois, as esposas também começaram a sair para trabalhar e passaram a deixar seus filhos com as avós, com as mães ou sogras, e essas crianças passaram a ser cuidadas pelas avós, né? E em alguns casos, quando o vovô também se aposentava, também assumia um pouquinho dessa tarefa, ia até o parquinho, dar uma volta, mas enfim, essa tarefa de cuidar das crianças ficou muito tempo sob a responsabilidade dos avós. Ocorreu que essas mães que saíram para trabalhar também se tornaram avós, mas não estavam disponíveis para cuidar de seus netos. Né? E, de certa forma, surgiram os berçários, as creches, as escolinhas. Por um período, as crianças ficavam meio período com a vovó e meio período na escolinha. E depois, isso já foi ficando mais amplo, né? E as crianças passaram a sair logo cedo com os pais e bater cartão na creche e sair da creche só à noite, né? Então, é evidente que num período muito curto, a família, né, passou por uma grande transformação. Então, muitas mudanças, não só na dinâmica e na estrutura, mas no funcionamento da família. E aí, eu não sei se você concorda comigo, eu acredito que isso contribuiu para um distanciamento das gerações. Porque até quando eu não tenho mais que buscar meu filhinho na casa da minha mãe, eu também passo a vê-la menos, e a minha filha passa a ver menos a avó. Você acredita que essa nova dinâmica familiar contribuiu para esse distanciamento de gerações?
Eu acredito que sim, talvez não totalmente, mas numa parcela bastante significativa. Eu sou da geração ainda, e talvez da última geração, que foi criada pelos avós. Talvez até por isso eu trabalhe com envelhecimento. Com certeza, uma das grandes razões que me motivou a trabalhar com envelhecimento foi o contato que eu tive com minha avó, que foi a pessoa que me criou, justamente porque os meus pais estavam trabalhando fora o dia inteiro, então a pessoa responsável por mim, pelo meu irmão, era minha avó. Né? Você bem colocou que o que aconteceu foi acontecendo, né, dos anos 60, quando eu nasci para cá, é que nós fomos institucionalizando o cuidado. Né? Nós não institucionalizamos só o cuidado das crianças, nós institucionalizamos o cuidado de todo mundo. Então, os doentes, antes cuidados em casa, passaram a ser cuidados nos hospitais. Os velhos mais dependentes passaram a ir para as instituições. As crianças passaram a ir para as creches, para as escolas, etc. Então, o cuidado, que era uma atribuição da família e das mulheres dentro da casa, passou a ser institucionalizado. Não que ele deixou de existir, mas ele não existe na mesma intensidade, na mesma frequência e no convívio mais harmonioso. Né? Ele até, isso é uma opinião pessoal minha, talvez até tenha alguma carga associada a ele hoje. Né? Quando as pessoas têm que cuidar, se estressam, porque isso deixou de fazer parte de uma dinâmica do dia a dia. O lado positivo, vamos dizer assim, é que a geração dos avós de hoje também são produtos de pessoas que trabalhavam, que agora se aposentaram e podem ter mais tempo, mas também têm tempo para se dedicar a outras atividades, trabalham voluntariamente com outras coisas tal, e muitas vezes não estão tão disponíveis também para cuidar dos netos. Quando o fazem parte porque querem ajudar os filhos que assim solicitam e parte por prazer. É um prazer cuidar e estar com esses netos. Mas isso não é mais como antigamente, em que isto fazia parte da rotina do dia a dia. O lado negativo, como você bem pontuou, é que há um afastamento entre as gerações. Né? Elas não convivem mais tão proximamente como conviviam antes. Então, estar com o avô e a avó não é uma rotina. E isso faz a completa diferença numa convivência saudável. Né? Quer dizer que isso acaba também, esse distanciamento acaba enfraquecendo as relações afetivas, né? Como você colocou, acaba não tendo aquela mesma frequência, aí no futuro, se eu preciso cuidar de alguém, essa relação já não é como antigamente, que parecia mais natural eu ter que cuidar de uma pessoa envelhecida dentro da família, né? Esse fator das instituições tomarem também a frente em muitas situações e estarem presentes no momento do cuidado, acaba afetando um pouco as próprias relações entre as pessoas. Por exemplo, eu fiz um trabalho, já tem muito tempo, logo que eu iniciei na universidade, uma das coisas que a gente tinha era por que as pessoas têm pessoas mais jovens, tinham algumas dificuldades ou não queriam, ou não optavam por trabalhar com pessoas idosas. Né? Hoje isso tem muita gente que trabalha com isso, mas existem muitos profissionais que optam por não fazer isso. Então, eu fiquei curiosa dentro da minha área profissional, que é uma área de cuidado, por que isso acontecia. E, quando nós levantamos os dados, o que nós vimos assim, aqueles que gostavam de trabalhar com idosos, optavam por isso, é quem tinha convivido na sua infância com os avós. Então, eles tinham experiências positivas e às vezes nem tão positivas assim, principalmente com os avós doentes ou qualquer coisa assim, mas eles tinham esta lembrança, isso fez parte da sua cultura, da sua formação como pessoa, como ser humano. Então, estas pessoas tinham mais facilidade de optar para esse tipo de atividade, e elas iam com mais facilidade. Aqueles que optavam por não ir, preferiam evitar, quando nós perguntávamos, eles não tinham convivido. Então, eles tinham a ideia passada pela sociedade, e
mais recentemente, temos trabalhado muito contra a questão do preconceito contra as pessoas idosas. Mas se eu tenho que lutar contra o preconceito, é porque o preconceito existe. Então, eu olhava para o idoso como alguém que vai me dar trabalho, alguém que vai depender de mim, ele não fala a mesma língua que eu. Então, várias coisas relacionadas ao preconceito, porque são mitos, não são verdades, estavam associados ao fato desta convivência não ter ocorrido. Eles não tinham tido a oportunidade de conviver de forma próxima com pessoas idosas. Então, isso eu acredito que influencia muito, sim. Então, isso é uma confirmação de que as relações entre pessoas de gerações diferentes, a intergeracionalidade, ela é positiva, né? Ela agrega mais valores dentro das relações das pessoas. E aí, interessante, porque isso também significa que padrões sociais interferem diretamente na intergeracionalidade, não é? Sem dúvida. Esse tema, esse nome propriamente dito, né? O inter, eu estou falando da convivência de gerações diferentes. Né? Antes eu não tinha tantas gerações diferentes, até porque as pessoas não viviam tanto. Hoje eu tenho múltiplas gerações, só que elas não estão convivendo proximamente. Aí nós estamos até brincando aqui antes de começarmos a gravação, que esta semana está circulando nas redes sociais a questão dos cringes, dos millennials, eu falei, em qual delas eu estou? Aí um amigo me disse, você está nos boomers, tá certo? Eu falei, uai, é acima da gente. As pessoas estão em que geração? A gente não sabe mais denominar, acho que são os jurássicos, como uma amiga brincou comigo. Eu falei, mas por que a gente classifica desta forma e fica... isso só serve para afastar as pessoas. Eu junto pessoas de determinadas idades, ou melhor, de determinados valores, num grupo mais fechado, e este grupo age com preconceito contra outras gerações, querendo dizer que a minha geração é melhor que a outra. Isso tem sido, infelizmente, muito valorizado. Isso não é bom. O bom é você conviver com gerações diferentes, porque você tem uma troca. Você troca experiências, você troca valores, você aprende com outros dos dois lados. Quem é mais velho aprende muita coisa com os jovens, e quem é jovem tem muito a aprender com os mais velhos. Então, é um enriquecimento mútuo. Há muitos anos atrás, quando começou a questão da internet, o SESC teve uma experiência muito interessante de intergeracionalidade. Era uma época em que os jovens não tinham computador, não existia o smartphone, os jovens não tinham computador, então eles usavam os computadores das salas do SESC, porque era gratuito, né? Mas eles tinham tempo para usar. E o SESC é famoso por ter programas voltados para as pessoas idosas. Aí eu dei um clique em alguém lá e falou, mas os idosos têm dificuldade para lidar com o computador, né? Isso já tem bastante tempo. Então vamos pôr os dois juntos. Então a gente vai dar mais crédito para os jovens usarem o computador quando ele ensinar uma pessoa idosa a manipular o cuidador. Então, os idosos passaram a ser caçados pelos jovens. Eles eram caçados porque eles queriam ganhar tempo, e aí eles iam atrás dos idosos e tal. Mas o resultado disso foi uma aproximação de gerações que estavam distantes, e ambos ganharam. Foi bom para os jovens a convivência com os idosos e foi bom para os idosos a convivência com os jovens. Então, a coisa da intergeracionalidade, ela é extremamente positiva. Tá? Nas situações em que as pessoas estão bem e nas situações em que elas estão doentes, eu posso depois contar uma outra experiência que eu tive fora daqui, muito positiva. Interessante, você citou o SESC, né, e me faz pensar. A própria Prefeitura de São Paulo, ela já está oferecendo centros de convivência intergeracionais, né? E o que é uma forma muito planejada e organizada do poder público abrir um espaço para que as pessoas possam ter essa experiência que você relatou, essa convivência com pessoas de gerações diferentes, né? Isso. Você acredita que realmente a existência desses espaços, assim como o SESC também já provocou, né,
a existência de um espaço para intergeracionalidade, isso traz realmente grandes benefícios. Eu acredito que sim. A questão é como nós vamos fazer com que isto aconteça. Quanto mais naturalmente isso acontecer, melhor. Quando você faz isso de uma forma mais impositiva ou obrigatória, as pessoas tendem a ter um pouco de rejeição. Então, mas com certeza os técnicos que estão envolvidos com isso são pessoas muito bem treinadas no sentido de promover esta troca de forma mais positiva, né? A outra experiência que eu tive, ela foi fora daqui, mas foi muito positiva. Quando eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, e uma vez eu conheci um programa que eles fizeram dentro de uma das igrejas deles, né? Então era assim, eles tinham creche para as crianças, que lá é a mesma história, as crianças vão para a escolinha, vão para a creche, essa coisa toda, e a igreja oferecia a creche para as crianças, mas ela também oferecia o espaço, que era um centro de convivência, para pessoas com demência em fase mais inicial, né? Então, era feita atividades com essas pessoas, etc., porque elas não tinham um cuidador domiciliar, lá nos Estados Unidos isso é mais difícil, elas não tinham um cuidador domiciliar, elas precisavam ficar em algum lugar. E o que eles fizeram? Eles juntaram os idosos com as crianças, né? Foi uma das experiências mais bonitas com as quais eu pude conviver, porque a criancinha, né, eram criancinhas pequenas, elas são muito afetivas, e os idosos que estavam com problemas de memória por conta da doença, não lembravam algumas coisas, tal, eles conseguiam trocar com afeto com as crianças, cuidar das crianças de forma positiva, e a criança ela não tem crítica, assim como a pessoa com demência também não tem crítica. Então, se ele fazia uma coisa errada, por exemplo, ou ele ia pôr na boca alguma coisa que não era para pôr, a criança batia na mão dele, delicadamente, falava, não pode, não, vovô, não pode, né? E eles nunca ficavam zangados, porque eles entendiam aquilo um gesto de amor. Então, era muito positivo, era muito rica a troca das crianças que conviviam com pessoas idosas e dos idosos que conviviam com essas crianças, mesmo estando doentes. Foi uma das experiências mais bonitas com as quais eu consegui conviver. Nossa, e é fantástico porque isso confirma tudo o que a gente está dizendo aqui, né? O quanto é importante que as pessoas possam se encontrar independente de suas faixas etárias, né? Isso. Eu posso marcar encontro com qualquer pessoa que acrescente algo positivo, com quem eu possa trocar, para quem eu possa oferecer um afeto, como você mesmo colocou, um conhecimento, enfim, as trocas entre as pessoas, elas precisam realmente ser reforçadas, elas precisam ser até garantidas, né? A gente tem que ter esse direito de poder atravessar todas as fases do nosso amadurecimento, do processo de envelhecimento, convivendo de uma maneira livre, né? Sem os rótulos, né? Isso. Mas eu pertenço àquele grupo, eu não pertenço a esse. Mas sim, essa união para que todos possam, como você disse bem, né? Até viver os famosos conflitos de gerações, que acabam sendo molas propulsoras para eu rever um posicionamento. Enfim, tanta coisa pode acontecer entre gerações diferentes, não é? Então, às vezes, pelo menos na minha experiência com várias pessoas idosas, o que muitas vezes acontece é que eu dou ao idoso uma responsabilidade de pai e mãe. Não, cada um tem o seu papel. Não é isso? Então, a mãe tem um papel, o pai tem um papel, o avô é avô, e a avó é avó. Ele tem que ser avô e avó. Muitas vezes, por conta de tomar conta, quando está necessário, eles passam a ter um papel de pai e mãe. Isso, muitas vezes, gera conflito, né? Deixa o avô ser avô, deixa a avó ser avó. Né? Não diga o que a avó ou o avô tem que fazer, deixa que eles façam o que eles quiserem, afinal de contas, eles são pessoas que sabem muito bem o que tem que fazer. Quando você tenta intermediar as relações, os conflitos eles se exacerbam. Jovens e idosos acabam se acertando com mais facilidade quando a gente não interfere, né? E quando você tem uma idade intermediária que tenta interferir, deixa que discutam, deixa que briguem. Um vai conhecer a realidade do outro e eles vão se acertar. Tá? Porque mesmo que em algum momento essa relação fique um pouco estremecida, eles vão se acertar, mas eles precisam conviver. Nós temos que permitir que eles convivam, sem
tentar ficar apartando. Na hora que eu fico tentando separar, eu não deixo que isso seja natural. As pessoas precisam conviver naturalmente. Ai, Ieda, nosso tempo está acabando e eu estou chateada, porque é uma delícia conversar com você. Eu ouvi coisas assim muito interessantes e que não me deixaram em dúvida de como é importante realmente nós envelhecermos com vontade de envelhecer, sem uma luta ou uma briga, né? Vamos passar por esses estágios da vida e aproveitar da experiência das outras pessoas, mesmo que sejam mais jovens, porque elas têm uma leitura diferente daquilo que eu estou olhando, né? Um outro olhar, um novo olhar, mas que sempre é um acréscimo, né? Realmente foi um prazer contar com a sua presença. Não sei se você quer falar ainda alguma coisa, alguma informação que você queira passar. Eu acho, só quero reafirmar o que você falou. Existe um jargão que todo mundo sabe, mas ninguém gosta de pensar a respeito. Só não vai ficar velho quem morrer antes, né? Agora, infelizmente, nós estamos convivendo com muitas pessoas jovens morrendo por conta da pandemia. E essas pessoas não terão a chance de envelhecerem, tá? Eu acho que isso que é importante as pessoas pensarem. Eu não quero ficar velho. Todo mundo vai ficar velho. Nós estamos ficando velhos. Nós ficamos velhos desde que atingimos a idade madura. É a maior parte da nossa vida, é o nosso processo de envelhecimento. Mas podemos fazer deste momento os melhores momentos da nossa vida, né? Nós já fizemos um monte de coisa, nós já construímos um monte de coisa, e agora nós podemos usufruir daquilo que construímos e podemos trocar com as pessoas como foi este movimento, até para que estas pessoas possam fazer isso com mais sabedoria. Então, existe uma dificuldade de aceitar esta troca, muitas vezes. Eu sou o dono da verdade. Não existe uma verdade única, não existe o óbvio, não existe nada disso. A gente tem que aprender a conviver com as pessoas e aprender com isso. Muito obrigada, Ieda. Muito obrigada pelas suas palavras, por todo o conhecimento que você transmitiu. Um prazer conversar com você. O seu gato apareceu até pouco na live. Mas foi difícil segurar, ele ficou passeando aqui atrás. Mas realmente foi muito rica, uma conversa muito interessante. Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo também gostaram e que possam praticar diariamente a intergeracionalidade. Não é só saber que ela é importante, mas colocá-la em prática no nosso dia a dia. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. Sem receio. Né? Exatamente. Não se iniba de falar com o mais jovem, não se iniba de se expor, faça isso sem medo, sem receio. Você é dono do seu nariz, não perca isso nunca. Perfeito, perfeito. Muito obrigada mais uma vez e agradeço também a todos que estão nos acompanhando. Se você ainda não é uma pessoa que está inscrita no canal do apoio, tem que fazer isso agora e acionar aquele sininho para você receber os informes dos novos conteúdos que nós vamos postar. Então, está aqui mais uma vez, Ieda, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma gratidão imensa, um aperto assim para te aquecer nesse inverno e que todos possam aproveitar desse conteúdo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau.